Veja só, esse quadro que até suscitou assim uma anedota, porque é o rapaz, o quadro, o rapaz do colete vermelho, e ele tem um braço extremamente longo, né? Então, quando o quadro foi exposto pela primeira vez na Alemanha, no Museu de Arte de Berlim, cujo diretor na época era o Max Liebermann, que é um dos grandes artistas impressionistas alemães, uma senhora veio falar com o Liebermann e disse: professor, o quadro é realmente bonito, mas o senhor não acha que o braço é muito comprido? Aí ele diz: mas minha senhora, um braço tão lindamente pintado nunca pode ser comprido o suficiente. Então você vê que esse grande intervalo que cria, o intervalo espacial que cria pelo braço, corresponde a essa diagonal do quadrado. Então, em termos proporcionais, o quadro está de uma clareza impressionante de novo. E, no entanto, a ordem que se estabelece no final é a ordem da seção áurea. Você vê como esse braço, ele corresponde realmente à diagonal do quadrado da primeira subdivisão desse retângulo áureo. E como tudo está relacionado, esse ângulo, ele proporciona, esse braço proporciona um intervalo suficiente para a figura respirar, para a figura ficar absolutamente estável e, no entanto, dinâmica nessa composição. O uso da regra áurea na pintura, na arquitetura e na geometria se propagou de tal modo em nossa cultura que quase não o percebemos. Pesquisas de opinião mostram que as pessoas instintivamente preferem formatos que se aproximam desse tipo de relação. O formato 5x8, por exemplo. É ele que nos dá o tamanho aproximado de coisas simples que usamos no cotidiano, desde um cartão de crédito até uma folha de papel ofício e o tamanho dos retratos que usamos em nossos documentos. Eu queria mostrar aqui também um objeto que hoje em dia todo mundo usa, um disquete, né? Nessa proteção aqui metálica, essa parte aqui também, esse retângulo é um retângulo áureo. Aqui temos uma maçã, cortando ao meio, nós temos aqui uma estrela de 5 pontas. Dentro dessa figura, encontramos várias razões, divisões entre segmentos que expressam a proporção áurea. Formas geométricas como a espiral estão presentes em nossa vida diária, se bem que a gente nem repara muito nelas. Elas exprimem leis básicas do movimento dos corpos, por isso elas aparecem nos lugares mais variados. Existem centenas de variações desta forma básica. Em alguns casos, ela adquire uma variação em 3 dimensões, como é o caso do funil, dos tornados e ciclones. A espiral, às vezes, ocorre pela rotação de um fluido em torno de um ponto por onde esse fluido se escoa, como aqui, por exemplo. No centro desta espiral, o líquido está sendo absorvido pelo ralo. E o conjunto de forças em ação aqui faz com que todo o líquido em redor gire desta forma. Isso não é muito diferente do que acontece no espaço sideral. Os astrônomos imaginam que galáxias em formas de espiral como a nossa giram em torno de um centro, onde está situado um buraco negro. Este buraco negro funciona exatamente como um ralo de uma pia. Uma abertura por onde a matéria da galáxia é sugada e despejada em outro universo. No princípio, era a estrela de 3 pontas e um sorriso de luz no rosto do vazio. Um ramo feito de osso surgiu no ar cheio de raízes, e a substância se ramificava para criar a medula do primeiro sol. E o céu e o inferno rodopiavam e se fundiam em algarismos ardentes na esfera do espaço. Esse senso de ordem, de equilíbrio que o ser humano, desde o início, desde a pré-história, está procurando. Ele está se perguntando o que é esse mundo, quem sou eu. O universo é uma mistura de caos e de ordem.
de formas sem sentido, criadas pelo acaso, e de formas regulares, criadas pelos padrões de repetição que nós chamamos de as leis da natureza. O homem sempre admirou essas formas regulares e, desde os tempos mais antigos, tentou reproduzi-las. O artista também experimenta, né? Talvez aí Mas é exista claro. a ponte entre a ciência e a arte. É uma aventura. Até no aspecto da aventura, da técnica, Aventura. Do mistério. Do mistério. É. Realmente. Olha, nenhum artista sabe, na verdade, por mais estudos preliminares que fizesse, não sabe o que ele vai fazer no próximo momento e muito menos ele sabe como acabar uma obra, quando acaba uma obra. Isso são decisões assim momentâneas que acompanham o fazer e que dependem da intuição. Agora, a intuição é um saber. É um saber que é um saber intelectual, mas também um saber emocional, um saber do caráter da pessoa. Quer dizer, envolve a pessoa inteira, não envolve apenas o intelecto. As primeiras formas de arte estão sempre cheias de figuras geométricas, onde os homens das cavernas prestavam homenagem a formas que eles consideravam perfeitas. A nossa admiração pela simetria e pela regularidade pode ser apenas uma inclinação para o que é bonito. Ou pode ser uma prova de que o ser humano criou toda a sua civilização baseado naquilo que a natureza tem de mais visível, os padrões de movimento da matéria. O grande mistério é o ser humano, né? Que realmente o ser humano pudesse compreender ou tentar compreender esse mistério da transformação, que ele possa realmente pensar nesses termos. Isso eu acho fantástico. E que ele possa tentando descobrir uma ordenação, ele mesmo corresponde a essa ordenação. E ele cria dentro desta ordenação também. Então, gente, até o próximo Globo Ciência. Até lá. Tchau. Tchau.